Você já parou para pensar em quem está formando a mente e os corações das nossas crianças, adultos e jovens? Hoje nós vamos falar sobre a educação cristã. Afinal, é com este fundamento que nós sustentamos a nossa fé em Deus. Hoje também recebemos em nossos estúdios o pastor Freitas, que também é doutorando em educação na Universidade Federal do Piauí e atualmente é pastor-presidente da Assembleia de Deus do bairro Esplanada do Uruguai, na cidade de Teresina, capital do Piauí. Pastor, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, é uma honra recebê-lo. É uma satisfação estar aqui cooperando com vocês neste programa e tratar de um tema muito relevante, que é sobre essa questão da educação cristã, que ela tem uma complexidade muito grande, mas é de fácil acessibilidade para os pais, a igreja, desenvolver no dia a dia e na família, com seus filhos e de um modo geral, né? Muito bem, pastor, como o senhor definiria a educação cristã e a importância dela para a formação espiritual de todos nós? Bom, para começar, a gente que é crente em Cristo Jesus nunca para o processo de discipulado. Estamos sempre sendo trabalhados, sendo moldados num processo. Então, o que seria para mim educação cristã? Eu vejo como um processo intencional de ensinar, formar e discipular pessoas aos moldes de Cristo, levando em consideração que o nosso livro maior, nossa maior matéria, é a Bíblia Sagrada. E para os tempos atuais, né, há uma necessidade gigantesca de nós nos aprofundarmos na educação cristã. Em face de quê? Em face dos desafios que nós temos no tempo, da perda de identidade, não é só cristã, nós trabalhamos também nessa área da área psicológica, tendo uma clínica, que é o Espaço Superar, que a minha esposa trabalha, e nós atendemos pessoas não só na clínica, ela como psicóloga e eu como pastor, nos Sim. gabinetes, com falta de identidade, a perda da identidade, isso de um modo geral na sociedade. Agora, para dentro da nossa realidade cristã, com o passar dos dias, as pessoas podem se acomodar. Diz um certo teólogo que o tempo é o melhor termômetro para medir se nós estamos melhorando ou piorando em Deus ou em Cristo, nos seus ensinos. E na medida que os tempos se passam, pode acontecer duas coisas: o crente tornar-se ainda mais fiel, mais maduro, ou ele se distanciar deste ensino. Então, a educação cristã, nesse caso, ela nos aproxima dos moldes de Cristo, da referência maior que ele. Excelente, pastor. Nós também observamos na Bíblia a influência, uma geração influenciando outra. Como nos dias atuais a família vai ter esse papel de forma significativa? Bom, a família, embora que esteja multifacetada, e existe aí uma metamorfose gigante no que diz respeito à família, nós prezamos ainda pelo que chama-se de família tradicional. Não é? À luz da palavra de Deus, à luz da realidade do que se entende ser família. Claro que, do ponto de vista sociológico, filosófico, político e tantas outras vertentes, se respeita as demais famílias que existem. Mas o princípio bíblico é nessa família que existe o pai, a mãe, os filhos e toda essa responsabilidade. Então, a família é o primeiro e mais importante ambiente de formação espiritual, tá certo? Antes mesmo da igreja, a família foi criada. Deus confiou aos pais a responsabilidade de ensinar seus filhos no caminho do Senhor. E de um tempo para cá, esse desgaste tem acontecido. A gente observa que, historicamente, por volta do século XVIII, com o início do Iluminismo, e muitas revoluções que aconteceram no mundo, a família foi atacada frontalmente. 4 instituições básicas foram atacadas de modo frontal, e uma delas foi a família. A outra foi a escola e uma outra foi a igreja, tá certo? E atacar em quê? Nos valores que essa família defende, tá certo? Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 7, vemos claramente esse princípio que o Senhor ordenou. E ele disse: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. Numa outra versão diz: as inculcarás, que dá uma ideia no texto original de que você deve lançar a mão de um aprofundamento, não é só no consciente, mas no subconsciente. Cravar essas palavras de modo que elas não saiam facilmente. Daí vem uma outra colocação bíblica que diz respeito que deve-se ensinar a criança no caminho que ela deve percorrer. Percorrer do
ponto que a gente chama dentro da área da pedagogia, que é a minha segunda graduação, é o ponto de formação, o ponto inicial dela, 7 anos, essa coisa toda, e ela vai seguir para a adolescência, vai seguindo para a juventude, para a meia-idade e até finalizar com a terceira idade. Então, esse é um percurso que ele só termina com a morte. Então, a validação da Sagrada Escritura é que a família ela seja a guardiã desses ensinos e ela molde essas crianças, né, principalmente as famílias cristãs, Sim. molde essas crianças à luz do que o ordenamento bíblico coloca, que é que elas sejam pessoas que tenham, por exemplo, o ensino da palavra de Deus, que sejam modeladas numa vida cristã, cultivar momentos espirituais em casa e ser exemplo de fé, oração e amor a Deus. Um outro fator que a gente observa que nos dias atuais, quando muitas vozes disputam, e isso chama a nossa atenção, educadores cristãos, a mente das crianças e dos jovens, o lar precisa ser um centro de formação espiritual, mais do que nunca, tá certo? Verdade. A igreja auxilia, mas a base da educação cristã começa dentro da família. Essa discussão leva para o campo pedagógico. Quando a gente visita escolas, está dentro do ambiente escolar, a família joga a responsabilidade da criança toda de formação para dentro da escola. A escola não está ali para fazer a educação formalizada do caráter e tudo mais. Ela está para uma educação formal. Mas a família, ela educa e ela formata a criança. Então, a perda dessa identidade familiar levou a muitos integrantes, como pai e mãe da família, a transferir essa responsabilidade para a igreja. A igreja tem a participação dela, mas é no lar que é moldado esse tipo de ser humano cristão, a imagem de Cristo, com base na Sagrada Escritura. Então, o lar é um centro de formação espiritual, não tem para onde correr. Perfeito, pastor. O senhor bem mencionou todo esse contexto familiar que envolve a educação cristã. No que diz respeito à igreja, quais os principais desafios para a formação dessa educação? Bom, desafios. Todos nós, individual ou coletivamente, vivemos desafios a cada dia, né? E a igreja, ela enfrenta, de fato, um grande desafio. Eu poderia relacionar aqui pelo menos 4 desafios. Primeiro, a cultura digital e o excesso de informação. Isso está envolvido a pesquisa da neurociência, não só mais no campo educacional. Vem aí a questão da parte sociológica, antropológica e vem a psicológica. Quatro ciências estão preocupadas com essa realidade. Eu estou falando aqui não é só de igreja. Esse desafio geral. Tá? Certo. Então, nós temos um excesso de digitalização, um excesso de acesso à informação, e as redes sociais e a internet formam opiniões rapidamente. Esse é o problema, é um grande desafio. Eu julgo o maior. Principalmente, pastor, lhe interrompendo rapidamente, com agora a inteligência artificial. A Né? inteligência artificial tem seu lado positivo e, se não souber trabalhar, tem também seu lado negativo. Uma recente pesquisa, não me lembro a fonte agora, mas você pode colocar na internet, vocês podem colocar, dentro do campo da neurociência. Foi descoberto que a geração, hoje, a chamada geração alfa, né, essa geração agora digital, como queira chamar, geração bebê, ela reduziu o QI dela em relação à geração milênio. Sim. Então, nós temos uma perda significativa aí de inteligência, de raciocínio, porque estão fadadas a um comportamento de touchscreen e rapidamente eu tenho informação sem usar do pensamento. Então, isso gera um certo escravismo digital. E, além do que, as várias motivações elas são muito mais avançadas do que propriamente o que a igreja oferece. Você vai, entra no Netflix, você tem N realidades. Você vai, entra para dentro de um outro ambiente virtual e você vai ter um conjunto de interação de cores, de imagens, de som, uma porção de coisas que está para o universo da criança, do adolescente e dessa juventude. E até para a terceira idade, meia-idade e terceira idade. Então, o que é que nós temos? Um grande disparate. A igreja está assim, em relação a esse primeiro desafio. Segundo, seria o relativismo moral. Dentro de algumas universidades, especialmente públicas, existe essa questão de que não existe uma verdade absoluta. Isso dentro do campo científico. Claro, porque faz pesquisa,
tenho uma tese de doutorado aqui, pode ser derrubada daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, nesse aspecto, eu concordo com o aspecto de relativismo, tá? De ideias, de verdades. Mas, no geral, em matéria universal, só existe uma verdade. A verdade é a palavra de Deus. E o Senhor diz: passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão. O Senhor diz que essa palavra vem e volta para ele com uma resposta. No texto hebraico, dá a ideia de um relatório, como um bumerangue. Deus lança a sua palavra e ela volta sob efeito, dando um relatório do que é que ela fez, o que ela produziu. Então, relativismo moral. Hoje, muitos acreditam que não existe verdade absoluta, como eu disse, que contrasta diretamente com os princípios bíblicos. E Jesus se apresentou como a única verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, isso encerra essa ideia. O terceiro desafio, fragmentação da família. Como eu disse no início, existem vários moldes de família. Quando a família perde sua função formadora, a igreja precisa suprir lacunas espirituais. Aí é que vem outro desafio. Se eu tenho famílias saudáveis, que geralmente não acontece, seria bom que isso acontecesse, famílias todas crentes, mas não são. Às vezes eu tenho 2 membros da família, tenho um membro, certo? Aí eu vou trabalhar no restante dela. Mas se eu tenho famílias que estão agregadas à família chamada igreja, e essas famílias apresentam problemas que são deficitários de informação, isso vai pesar para cima da educação cristã dentro da igreja. Então, esse seria um terceiro desafio, que é a fragmentação da família. O quarto e último desafio da igreja na formação cristã de crianças e jovens, e eu vou dizer todo mundo, seria a falta de discipulado profundo. Infelizmente, como eu já fui superintendente de escola dominical durante 5 anos em Teresina, em toda Teresina, nós enfrentamos graves problemas com relação à questão do discipulado. O fato é que nós mandamos várias vezes algumas notas para a CPAD, a gente clamando por um aprofundamento maior dentro das nossas lições e livros. Claro que hoje mudou, a CPAD fornece um material mais profundo, mas eu acredito que aqui está a questão voltada para ensino dentro da igreja. Por isso a igreja precisa investir em ensino sólido, discipulado e acompanhamento espiritual constante. Essas seriam as situações. Que aí já entra na nossa próxima temática. Sim. A nossa igreja, nós temos aí a maior escola do mundo. E dentro dessa formação espiritual e também no processo de discipulado, ela traz um grande impacto. Qual que o senhor considera mais sólido dentro desse contexto? A escola dominical já tem uma resposta, né? Como pastor, eu poderia dizer, se nós tivéssemos uma igreja que, na sua maioria, cerca de 95%, pelo menos, estivesse presente nos cultos de doutrina, se frequentasse a escola bíblica dominical, nós teríamos 2 vacinas durante a semana. Vacinas doutrinárias. Vacina doutrinária aqui é vacina de ensino bíblico. Como não temos, nós vamos ter um apelo fundamental, que é a escola bíblica. Como você disse, é a maior escola dominical do mundo. Eu já vou dizer, como dizia o Antônio Gilberto, é a maior universidade de formação de um cristão. No meu tempo de outros, mas da minha época, não ia para obreiro ou para assumir um cargo na igreja sem que ele estivesse matriculado na escola dominical. Veja o grau de importância que era dado no passado. Então havia toda essa situação. Ah, você frequenta o culto de doutrina? Sim. Frequenta a escola bíblica, está matriculado regularmente nela? Sim. Então aquilo ali já sinalizava para um perfil de uma pessoa que poderia assumir qualquer cargo na igreja. E um terceiro mote seria, na verdade, o dízimo, né? Mas vamos lá. Dentro da escola bíblica dominical, oferece um espaço sistemático de estudo das Sagradas Escrituras. Isso é fato. Historicamente, ela tem desempenhado 3 funções fundamentais. Primeiro, ensino bíblico estruturado, que nós temos esse privilégio. Através de lições organizadas, alunos aprendem doutrina, história bíblica e princípios cristãos. Segundo, formação de discípulos. Não é apenas uma aula, mas um ambiente de crescimento espiritual. Terceiro, comunhão e desenvolvimento espiritual. A interação entre professores e alunos fortalece a fé e a vida cristã. Por isso, muitos teólogos e líderes afirmam que a escola dominical é a maior escola teológica popular da igreja. E eu reforço com Antônio Gilberto. É a maior universidade espiritual que a igreja pode contar. E ela oferta
esse antídoto, esta vacina que eu vou citar aqui o pastor Nestor, né, que ele usava muito essas falas, essa vacina para ser aplicada todo dia, ou no final de semana, no domingo, né, que a gente tem, para a vida cristã e para o crescimento espiritual. Que é uma vacina que todo cristão precisa ir lá todo domingo receber sua dose. Deveria. Aí vem, nós temos uma sociedade que trabalha toda semana, é mais domingueira, e aí venhamos e convenhamos, até para nós, que somos pastores, acordar de manhã para ir para 8h30, tá pelo menos lá na minha escola é assim, 8h30 da manhã tem que estar lá. É isso mesmo. Aqui Oito e também. meia. Aí você tem que acordar que horas? Pelo menos 6. 6 horas, vai fazer um café, vai se preparar, arrochar, e quem tem filhos, a coisa fica mais complicada. Então se torna um grande desafio, né? Na família, que é a minha família também, na família do meu esposo, são 5 filhos, ele tem 4 irmãos, e a minha sogra sempre teve esse cuidado. Todo domingo eles estavam na escola bíblica dominical. E eu acho interessante sobre a importância do ensinar, que está também dentro do nosso contexto. Para eles, os 5 filhos, um domingo sem escola dominical não é domingo. Então, ali é como se fosse um ponto de partida, de fato, para o início da semana. O que reforça do aprendizado. Quando é ensinado, quando é inculcado, de fato funciona e a pessoa leva para toda a vida. Hoje todos já são adultos, mas tem esse bom hábito. Pastor, muitos também são levados a pensar que esse ensinamento ele só deve ocorrer dentro do templo, dentro da igreja. Mas como a fé pode e deve ser ensinada dentro do contexto familiar e também social? Antigamente, 56 anos, 39 anos de fé, antigamente, nós tínhamos o culto familiar, o culto doméstico. Alguns dão vários nomes, mas culto doméstico. O que era esse culto doméstico? Era aquele que era feito antes de todo mundo sair de casa. Era a leitura de um texto bíblico rápido, uma reflexão e uma oração. Isso todo dia. Se pergunta hoje, quantas famílias assembleianas, vamos puxar a brasa para o nosso espeto, vamos falar da nossa casa, estão praticando isso hoje? Se você levar em consideração, hoje nós não temos 30% das famílias em matéria de Brasil que estão fazendo os devocionais de manhã. É muito baixo, infelizmente. Muito baixo. Você passa horas a fio no celular, depois de um culto de domingo. Aí as pessoas estão com vontade de, não, 9 horas o culto tem que terminar. Já estão com vontade de ir embora. Mas elas passam de 9h30, quando o culto termina, até algumas vezes domingo, até 1h, 1h30 da manhã, sabendo que no dia seguinte, 7 horas da manhã, ela tem que levantar. Aí ela se incomoda se o culto passar 10 minutos. Tá certo? Verdade. Então nós estamos com uma sociedade de conveniência. Temos que estudar o lado antropológico. Então, quando isso acontece, nós estamos observando outro fator. Nós estamos numa sociedade flash, ou de flash. Uma sociedade que ela quer tudo rápido. E do meu tempo, do seu tempo também, né, que você acho que é mais novo do que eu, do seu tempo, mas você alcançou isso, você tem um legado. Nós temos uma herança. Nós sabemos fazer isso. Os especialistas dão conta que essa sociedade hoje ela não está absorvendo princípios. E absorver princípios em novas famílias é um grave problema. E aí temos a situação. A família deve se posicionar? Sim. Como ensinar a fé no cotidiano da família, na vida familiar e social? Essa é a questão. Então, eu diria, a fé cristã não deve ser vivida apenas dentro das 4 paredes, como você acabou de elencar aí. Ela precisa ser experimentada no cotidiano da vida. E aí, bem colocada aqui essa expressão. Experimentada. Como antigamente se dizia, eu degustava a palavra, saboreava a palavra. Porque o devocional é isso. Não é você só ouvir, mas é descer no entendimento, saborear essa palavra e gerar alguma aplicação. Então, algumas práticas importantes incluiriam culto doméstico em família, nós falamos aí, a leitura bíblica diária, momentos de oração com os filhos, conversas espirituais no dia a dia e testemunho cristão no trabalho e na escola. Então, esses são elementos fundamentais para que tivesse, pelo menos, um papel que a família desenvolveria pós-culto, fora do templo,
fora das barbas do pastor, né? Mas elas não têm. Hoje nós estamos no conta-gota. Pesquisas que estão recentes, coisa de 3 anos para cá, dão conta que a maioria dos nossos membros, e não é só a Assembleia de Deus, mas a maioria vão para a igreja e dizem assim, pastor, bote umas gotinhas de mensagem aqui. Há um livro que foi escrito por um camarada que diz assim, finalmente acabou, é mais ou menos isso, ele comenta, o título é como se terminou a semana, graças a Deus que vem domingo chegou, é como se o camarada estivesse se afogando durante a semana, e o camarada que eu falo aqui é o crente em Cristo Jesus, Sim. e ele bebe de tudo, absorve de tudo, menos oração, menos Bíblia, menos conversas cristãs, tá? Ele está envolvido na universidade, ele está envolvido no trabalho, ele está envolvido com outras demandas, mas a principal de formação dele, ele não tem, que é a degustação diária da palavra, a degustação de oração. Nós temos hoje uma geração que não ora mais. Antigamente, voltando muito para as antigas, né? Mas nós resumíamos a nossa vida, era só numa cançãozinha. Leia a Bíblia e faça a oração. Pronto. Isso daí era o essencial. E todo mundo sobrevivia. Não tinha rede social na época, mas se tivesse, ninguém, no geral, dessa geração, se arriscava a colocar lá no status do Facebook, como se colocava antigamente. Estou triste, estou depressivo, estou passando por isso. A gente era ensinado a passar pela prova, dando glória a Deus, indo para a escola, falando línguas estranhas e mistério, louvando e engrandecendo a Deus, entendendo que, enquanto isso, Deus estava trabalhando a nosso favor. Tá? Então, essa situação, eu digo, quando a fé é vivida diariamente, ela deixa de ser apenas teoria e passa a ser um freestyle, um estilo de vida. Assim, a educação cristã, eu digo aqui, acontece na mesa, nas conversas, nas decisões, no exemplo diário dos pais e líderes. Os formadores, líderes, professores, discipuladores são pessoas levantadas para, de fato, fazer a educação cristã funcionar. Como que nós devemos trabalhar a formação desses agentes? Você diz professor de escola dominical, por exemplo? Isso, discipuladores. Discipuladores. Bom, vou falar como pastor, vou falar da minha vivência. Como Sim. educador, e aqui eu cito meu querido amigo, meu ex-professor, pastor Zé Gonçalves, né, de Parnaíba, bem aqui de Água Branca. Nosso escritor, nossa referência aqui no Nordeste, né, uma das nossas, primeira aqui no Piauí, lá no Piauí, a referência. Então, o que a gente vê nessa parte? Ele prima muito pela questão da formação. Ele diz que ele fala assim, papai, tu é um dos maiores formadores de líderes que eu conheço do estado do Piauí, talvez o que forma. Então, eu tenho tido uma preocupação gigantesca de formação de líderes, desde um auxiliar, um diácono, um presbítero, que lá a gente forma, um evangelista, leva para a convenção, ou um pastor. E eu não paro por aí. Os meus liderados, posso assim dizer, eles passam por um processo. Agora mesmo nós passamos. O tema desse ano foi eu líder? Sim. E me preparando a cada dia para servir melhor ao Rei dos Reis, e essa coisa toda. Então foi essa temática. Nós procuramos, não que não tivesse, alguns líderes, alguns pastores que nos ajudassem nessa formação. Sim. Foram 4 temáticas. Só quem segurou essa temática, 2 foram eu e 2 a minha esposa. Então eu disse, eu não vou repartir para outro a responsabilidade que eu tenho de formação. O que eu quero que meus líderes sejam? Então esse tema foi provocante, que eu orei a Deus, Deus me deu essa temática, foi uma interrogação. Eu líder? Sim. E me aperfeiçoando a cada dia. A palavra aperfeiçoar na verdade, sangra em nós, líderes. Porque é um processo doloroso. Aprender não é fácil. Formar uma pessoa não é fácil. Então eu digo aqui, ensinar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade espiritual. E quanto à formação desses líderes, é uma necessidade emergente. A Bíblia nos orienta a manejar corretamente a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo diz, procura apresentar-te aprovado, como obreiro aprovado, e que maneja bem a palavra da verdade. Por que é importante formar? Por quê? Porque há pessoas que não sabem lidar
com as faixas etárias que nós temos. Há pessoas que não sabem, dentro da nossa igreja, interpretar a Bíblia e repassar essa interpretação para os demais. Há pessoas dentro da nossa igreja que não sabem usar a metodologia de ensino. Há pessoas dentro da nossa igreja que acham que pregar é a mesma coisa que ensinar. E não é. Pregar é uma coisa, ensinar é outra completamente diferente. Então é essencial formar por quê? Para nós termos professores bem preparados, para nós termos líderes com conhecimento bíblico, discipuladores comprometidos com a verdade. E nesta área dessa formação que nós tivemos agora recentemente, estava em pauta para todos os líderes uma triangulação que eu fiz. Numa das disciplinas da formação, noções de oratória, noções de hermenêutica bíblica. Sim. E noções de homilética. Como assim? Veio como educador, como professor de teologia, mais de 20 anos. Aí, a ideia de formatar essas três. A hermenêutica é simples, é interpretação bíblica. A homilia é a arte de você explanar a palavra em sermão. Mas como é que eu vou? O sermão não é só. Como é que eu vou pregar se eu não sei nada de Bíblia? Como é que eu vou ensinar numa escola dominical se eu não sei nada de Bíblia? Então, você não vai apenas pregar num púlpito. Quando você está dentro de uma sala de aula, você é um pequeno pastor, uma pequena pastora dentro de um rebanho. Então, as características, o perfil desse professor insurgem nele uma responsabilidade e ele deve correr atrás. Daí a ideia de ensinar um pouco de oratória, a expressividade da voz, de hermenêutica, de buscar o aprofundamento e interpretação da Bíblia Sagrada. Se vire, dá seus pulos, corra atrás. Nós temos livro aí em PDF em tudo quanto é lugar. E a desculpa muitas vezes no passado é de que a literatura era cara. Hoje não, hoje você tem isso acessível em vários lugares, até de graça. Então, a outra questão é discipuladores aqui, formar discipuladores comprometidos com a verdade. Me chama a atenção. O que nós pregamos, o que vai resumir de todo o nosso ministério, é justamente se nós estamos comprometidos ou não com a palavra de Deus. E o líder deve ser formado com esta essência na sua mente. É assim que eu vejo. Muito bem, pastor, o senhor já mencionou sobre a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual, de fato, de como nós devemos viver, nos portar, e quais os princípios que ela pode nos trazer para nos tornar cidadãos, crentes mais conscientes e disciplinados. Bom, ainda ancorando a anterior, né, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, quando eu estava refletindo sobre esse podcast. Sim. É que quando líderes são bem preparados, a igreja cresce com qualidade espiritual, doutrinária e ministerial. Aí vamos agora para o que você colocou. Os princípios. São N princípios. A Bíblia traz imensos princípios, mas alguns. Princípios bíblicos que são fundamentados na Bíblia, nós temos a honestidade. Você diz, é possível nós termos crentes que não sejam honestos? Sim. Isso no dinheiro, isso na fala. Eu ainda sou de uma época que a palavra vale muito. Se eu der uma palavra para alguém, eu vou cumprir. Como para este podcast, meu amigo Jorge Rios, saindo de uma pressão, de uma luta, eu disse, estarei. Então, fiz todo o possível para aqui estar. Né? E nós de já agradecemos, pastor, pelo seu esforço. Eu estou grato por estar aqui, a Deus e a vocês. Mas a honestidade é um fator, é um princípio que a Bíblia Sagrada coloca. O outro, no mundo de injustiça, num Brasil que está, né, a justiça de cabeça para baixo que a Bíblia Sagrada coloca é a justiça divina. Essa justiça deve vir para nós na nossa prática diária. O amor ao próximo. Nós observamos, por exemplo, na internet. Não sei se vocês que estão nos escutando já perceberam o tanto de mensagens agressivas que nós temos, por exemplo, aí nas redes sociais. Você vê aqueles pequenos vídeos em animação, por exemplo, de uma coisa, não me bote na fritadeira porque não sei o quê. Aquilo é muito agressivo. Verdade. Para uma criança, está despertando nela um lado ruim de ser, de olhar nos outros e chegar e tratar as pessoas com grosseria. A Bíblia Sagrada ensina a pessoa a ser educada, a ser leve, a ser meiga,
a ter amor para com o próximo, porque a Bíblia Sagrada ensina isso. Nós devemos amar o próximo como a gente ama a si mesmo. Se você se ama, você não quer prejudicar ninguém. Se você está arrumadinha, né, bota um perfume, toma um asseio, gosta de comer bem, você gostaria que a outra pessoa também assim o fizesse. Tá? Um outro elemento interessante como princípio é o respeito às autoridades. Apesar de, mas tem autoridade que é disso, partido, né, X, Y, não interessa. A gente está orando por elas. Eu tenho minhas preferências políticas como cidadão. Mas eu sou ensinado a orar por esta autoridade que aí está, por outras autoridades que estão, independente do que elas estejam fazendo de bom ou ruim, ou promovendo injustiça social ou não. E a outra é a responsabilidade social. O que seria essa responsabilidade social? É o lado de ser igreja lá fora. Eu sozinho sou igreja? Não, eu sou membro de uma igreja. Tá? Biblicamente, eu sou membro de um corpo. Então, quando eu estendo esse princípio da Sagrada Escritura, que traz no seu bojo tudo isso e outras coisas mais, e vou servindo a sociedade. Por exemplo, eu sirvo a sociedade através daquilo que eu estou me formando na educação. E lá na universidade, todo mundo sabe que eu sou evangélico, eu sou crente da Assembleia de Deus. Eu não me escondo, eu não sou 007. E lá dentro, eu posso funcionar como alguém que vai contribuir socialmente para lá. Da mesma forma, a igreja, ela traz sua contribuição social, e aí é um princípio fundamental. A igreja não é só 4 paredes. A igreja é um fator de regulamentação das coisas que estão lá fora ruins, e quando você entra para dentro de uma igreja, ouve a palavra, ouve hinos, aquilo é uma terapia. Então, são princípios que são muito importantes. E quando esses valores, ou princípios, como se colocou, são ensinados desde cedo, eles moldam o caráter das pessoas e contribuem para uma sociedade mais equilibrada. Assim, a educação cristã não beneficia apenas a igreja, mas também a família e a sociedade que está no seu entorno, como um todo, de modo geral. Muito bom, pastor. Pastor, mais uma vez nós agradecemos a sua presença. Sabemos que o senhor de fato tem várias demandas e tirar esse tempinho para estar aqui conosco, para nós é motivo de grande alegria. Nós vamos finalizar agora com a sua palavra, todos os que nos acompanham na tarde desse sábado. Muito bem, a palavra, eu acho que a palavra seria direcionada não só para nós, igreja, mas como está sendo muito falada a questão família, eu vou começar com os pais. Depois eu me estenderei para os líderes, que somos nós, e aí, professores. Eu diria que educar espiritualmente uma geração dos maiores privilégios que Deus nos concede enquanto igreja e também família. Nós temos uma responsabilidade. Por exemplo, nessa semana nós tivemos o início do doutorado para esse semestre e várias falas foram ditas, e uma delas ontem, na fala da professora Ferro, Maria Ferro, que é uma decana da Universidade Federal do Programa de Formação lá, ela colocou com muita propriedade um legado de como começou o programa de formação. E ela disse lá na perspectiva, a palavra que ela colocou lá no telão, a perspectiva, sonhos, desafios e perspectiva. Ela trouxe os sonhos, falou dos desafios e deixou a perspectiva. E ela disse, agora cabe a vocês levarem à frente com muito cuidado e carinho para não quebrar esse programa, né, de formação de professores na área estrito sensu, que é mestrado e doutorado, e levar adiante, vocês que são novos aqui. Eu diria para essas famílias atuais, está na mão de vocês, desses líderes mais novos, está na mão de vocês, dos professores de escola bíblica dominical, está nas mãos de vocês este legado que Deus nos deu, para a gente levar com compromisso, comprometimento, com responsabilidade, essa parte dessa formação do ser humano. Cada pai, professor, líder que ensina a palavra de Deus, está plantando sementes eternas no coração das pessoas. Como diria e disse um certo pastor, saudosa memória, Cláudio Honor Corrêa de Andrade falou sobre isso, mas eu tenho pastores mais antigos, ele disse que somente a eternidade, na eternidade, é que nós veremos os frutos daquilo que plantamos aqui através do ensino, através da educação cristã. Então, cada pai, professor, como eu disse, que ensina a palavra de Deus, está plantando sementes eternas no coração das pessoas. Por isso, ensine com amor, com fidelidade à Bíblia,
ensine como exemplo de vida, e talvez nem sempre veremos os resultados imediatos, como eu disse há pouco, mas a palavra de Deus nunca volta vazia. E, por último, investir na educação cristã, investir no futuro da igreja, da família e da própria sociedade. Se a gente fizer isso, já vai aplacando muito dessa situação horrorosa que a gente está convivendo, que é uma sociedade desmantelada, sem rumo, sem direção. E a palavra de Deus está aí como a solução para toda essa situação. Muito obrigada, pastor. Que Deus continue abençoando o senhor e a sua família. E você que nos acompanha, onde há ensino da palavra, há crescimento espiritual. E você também já pode curtir, comentar e compartilhar essa programação. Foi uma honra ter a sua companhia, que Deus continue abençoando sua vida. Nós nos encontramos no próximo sábado no seu programa Vida Abundante.